presença de Deus, ela carrega por si só, querido, tudo aquilo que diz respeito à cultura do reino dos céus. Se nós entendermos isso, na profundidade que Deus quer que entendamos, nada será mais importante para mim e para você do que a presença. Porque nesse ambiente de adoração é liberado aquilo que está nos céus, queridos. É liberado cura, é liberado milagres, é liberado presentes, é liberado provisões, é liberado portas abertas. É nesse ambiente, nessa atmosfera de adoração. E o Senhor está nos conduzindo, querido. O Senhor está nos conduzindo a um entendimento, a um estilo de vida, de oração e adoração. É essa cultura que Ele está estabelecendo na nossa igreja. É essa cultura que Ele está estabelecendo nas nossas vidas. Essa cultura de oração e adoração. Quando nós paramos de ter o culto presencial, no último culto presencial eu tinha dito, no próximo, achando que ia ter o próximo presencial, eu tinha dito, a arca vai chegar em Jerusalém no próximo domingo. Estava certo, queridos, certo no meu coração de que ministraria a palavra do tabernáculo de Davi, porque quando ele chegou em Jerusalém, ele estabeleceu o seu tabernáculo e uma nova ordem de culto. E na semana, nós recebemos o decreto na sexta-feira do lockdown. Fechou tudo. Não pode ter culto. Queridos, eu lidei primeiramente com a frustração, porque eu estava certo que era isso. E eu falei no primeiro culto, só online, que a frustração que Davi teve, quando Uzá tocou na arca e ele teve que parar na casa de Obed-Edom, foi a minha frustração em relação ao culto. Estava certo, estava vindo uma construção. Que cultos a gente estava vivendo aqui presencialmente nos últimos domingos, queridos. Mas de repente Deus nos freou e nos colocou de novo totalmente nos nossos lares. E juntamente com essa parada, queridos, veio a direção que Deus me trouxe na própria semana. Na mesma semana Deus estava construindo no meu coração a questão dos 6 passos do que nós estamos vivendo de forma online, nas lives do Instagram. Então na sexta-feira, queridos, eu acordei, sexta-feira, com a voz, aparentemente, do meu filho Pedro, falando só assim, pai. Eu acordei assustado, porque eu estava certo de que ele estava ali me acordando de manhãzinha, de madrugada, eu não sabia que horas era, porque ele estava com algum problema, ou tinha tido um pesadelo, ou tinha tido alguma dor, alguma enfermidade. Prontamente, queridos, eu me virei, porque eu estava virado para o lado de dentro da cama, eu me virei para trás, para o lado de fora da cama, achando que ele estava ali do meu lado, e não tinha ninguém. Na hora, me veio uma voz do Espírito e falou assim, são 6 horas da manhã, pode olhar no celular que está aí no Criado Mudo. Eu olhei no celular, era exatamente 6 horas, sem tirar nem pôr. E depois veio o lockdown no final da tarde. Quando veio o lockdown, o Senhor então me trouxe a direção para a gente viver esses 6 passos a cada 6 horas e sacrificar. E queridos, estamos vivendo isso há 3 semanas. A arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. Nós ficamos por 3 semanas em lockdown, nos nossos lares. E Deus construiu tantas coisas. Nós ouvimos testemunhos vários de milagres, sinais, prodígios acontecendo, famílias sendo restauradas, alinhamento nos lares nesse tempo. Aquilo que aconteceu na casa de Obed-Edom foi liberado sobre os nossos lares nesse tempo, querido. Eu e a pastora Ana, que nós vivemos, graças a Deus, muitas coisas boas no ambiente familiar, nós percebemos nitidamente uma intensificação ainda maior da atmosfera, da presença de Deus no nosso lar nesses dias, na hora da live.
para despertar todas as horas. A arca ficou parada ali na casa de Obed-edom, como a presença era para a gente mergulhar em Deus. E foi poderoso, queridos. Mas quando eu ouvi a voz do Pedro, o Senhor me ministrou algo, queridos. Porque não era o Pedro. Qual foi a minha resposta à voz do Pedro? Simplesmente falando Pai. Ele não falou Pai, eu preciso. Ele não colocou nenhuma palavra a mais. Não desenhou uma frase. Não escreveu uma frase. Ele só falou Pai. Foi suficiente para eu despertar, queridos, como um leão pronto para a guerra. Simplesmente com a palavra Pai. Na hora o Espírito Santo ministrou meu coração, e depois conversando com a pastora Ana, é a resposta do meu e do seu Pai Celestial, simplesmente quando dizemos do fundo do nosso coração para Ele, Pai. O Pedro entrou no nosso lugar de intimidade. Alguém aqui tem liberdade de entrar às 6 horas da manhã do nada no meu quarto com a minha esposa, queridos? Alguém aqui tem? Por que o Pedro teve? Porque é filho. Porque é filho. Ele não se preocupa se vai me acordar, se eu vou ficar bravo, se eu não vou. Se ele precisa, ele só vai e diz Pai. E o pai se vira e fala assim, o que, filho? O que você está precisando? Essa é a resposta do nosso Pai Celestial para a gente. O Senhor está nos ensinando a entrar nesse lugar de intimidade. É por isso, queridos, que não vale a pena estarmos aqui somente, queridos, para falarmos que vivemos um domingo de Páscoa sem usufruir dessa liberdade de entrar no quarto, no Santo dos Santos, porque Jesus abriu o caminho para eu e você entrarmos nesse lugar de intimidade e dizermos Pai. E o pai fala assim, o que, filho? Eu estou aqui. Mas são 6 da manhã, mas é 4 da manhã, não interessa, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou disponível para você. Eu estou disponível para ouvir o teu clamor. E nós fazemos valer a pena o sacrifício de Cristo, queridos, que é o que nós estamos celebrando hoje. Se trilharmos esse caminho de intimidade, se entrarmos para esse lugar de intimidade, que é o que Jesus conquistou para nós ali na cruz. E o que Davi fez? Ele estabeleceu uma nova ordem de culto. Ele chegou com a arca depois de a cada 6 passos sacrificar. Ele estabeleceu uma tenda, um tabernáculo de Davi. E colocou a arca no centro desse tabernáculo, no centro da cidade de Davi, no centro de Jerusalém, para declarar algo. Quem está no centro é o Senhor, não sou eu como rei. E olha que Davi era o cara, e olha que Davi era o conquistador, o maior rei que Israel teve. Ele está dizendo, quem eu quero que fique no centro é o Pai, é Deus, é a presença de Deus. Ele estabelece ali. E quais foram os posicionamentos que ele então toma, querido? Ele contrata músicos, cantores, quase 10 mil pessoas em tempo integral, para estar diante da arca dia e noite, adorando a presença de Deus. Ele estabelece uma nova ordem de culto. Aquilo que tinha sido negligenciado por Eli, o sacerdote, Davi estabelece para todo Israel. Eu quero que todo Israel entenda quem está no centro da nação e quem deve ser cultuado nesse lugar por todos. E sabe qual era a grande diferença do tabernáculo de Moisés por tabernáculo de Davi? O grande diferencial, queridos, é que no tabernáculo de Moisés só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, aonde também estava a arca. No tabernáculo de Davi, ela está no centro.
e todos podem ficar ao redor adorando a presença. Todos podem estar ao redor reverenciando a presença. E não foi isso que Jesus fez? Ele, como filho único, o unigênito do Pai, o único que tinha a oportunidade de estar junto com o Pai, de estar se relacionando com o Pai, ele abdicou desse posto, ele decidiu se humilhar ao ponto de servir a mim e a você e dizer: eu não quero ser filho único, eu posso até ser o primeiro, mas o único não. E ele foi e se sacrificou para que eu e você tivéssemos também a liberdade de pegar na maçaneta, querido, abrir a porta do quarto, chegar do lado da cama e falar: Pai. E falar: Pai. E o que o Pai faz? Ele desperta, queridos. Porque o Pedro já fez isso algumas vezes, não naquele dia, porque foi algo que Deus queria ministrar ao meu coração, mas já fez isso algumas vezes. O Lucas também já fez isso algumas vezes, porque é filho. Ele quer que eu e você tenhamos essa liberdade de filhos, nesse lugar de intimidade. Por que eles vão lá? Porque eles estão sedentos por algo, eles estão carentes de algo, eles precisam de uma segurança que eles não estão tendo sozinhos no quarto deles, por causa do sonho, do pesadelo que tiveram, por causa da dor, da enfermidade que apareceu, eles não estão tendo. Então, Pai, me dá uma solução para isso. Então eles não pensam duas vezes, eles simplesmente se levantam da cama deles e vão para esse lugar de intimidade, abrem a porta e dizem: Pai. E no momento em que nós, pais, correspondemos adequadamente, nós trazemos o que para eles? A segurança. Nós trazemos a resposta. Vamos e pegamos um remédio, damos uma medicação para que a dor vá embora. Não é isso que o nosso Pai Celestial faz conosco, queridos? Se não a oportunidade de eu e você entrarmos nesse lugar de intimidade e realmente desfrutarmos da vida. Por isso não há nada mais importante do que eu e você buscarmos a presença dEle, porque na presença dEle já está embutido tudo aquilo que eu e você precisamos. E o que eu e você mais precisamos é o senso de pertencimento, de que somos filhos, de que estamos numa casa de um Pai que nos ama, de que temos liberdade de entrar num lugar que é de intimidade dEle, mas que Ele nos dê a oportunidade de entrar, porque somos filhos, e lá acessarmos tudo aquilo que Ele já liberou para nós, através do seu primogênito Jesus na cruz. Acessarmos a vida. E o que foi que Davi queria então para a nação de Israel? Que a presença de Deus fosse a prioridade da nação. Por quê? Porque ele tinha consciência de que se a presença fosse a coisa mais importante para a nação de Israel, ele não precisaria se preocupar com mais nada, ele não precisaria se preocupar com os inimigos, ele não precisaria se preocupar com comida, com bebida, com conquista, com riquezas, nada disso, com cura, com libertação, porque tudo está inerente, está embutido com a presença, porque Deus carrega tudo isso. Davi não chegou, queridos, e instituiu, falou assim: gente, eu preciso contratar 10.000 soldados, os melhores de todos os povos, porque eu quero ter o melhor exército. Eu vou pagar caro. E olha que Davi pagou caro. Há uma conta que fizeram aí, queridos, de que todo envolvimento com a casa, o tabernáculo, a instituição dos levitas, dos porteiros, quase 100 bilhões seriam na realidade de hoje de dólares. Como que um cara investe tamanha quantia de dinheiro, de recursos? Porque ele tem um entendimento de que se tivermos a presença, nós temos tudo. Se tivermos a presença, nós temos tudo.
E se essa presença for reverenciada, porque Eli tinha a presença, mas ela não era reverenciada. Eli tinha a presença, mas ela não era honrada. Consequentemente, ele não era abençoado. Então Davi não simplesmente trouxe a presença. Ele, por ser alguém, um adorador extravagante, ele contagiou toda a nação de Israel, estabeleceu uma nova ordem de culto e disse assim: nós vamos reverenciar a presença, nós vamos cultuar a presença. Dia e noite vamos estar diante da presença. Se a presença não estiver nesse culto, queridos, não valeu a pena você ter vindo aqui. Não valeu a pena ter passado horas tentando preparar uma palavra. Não valeu a pena ficar sacrificando a cada 6 horas, não dormir nesses dias, se não for por causa da presença. Davi era um homem apaixonado, não é à toa que ele é dito pelo próprio Deus, um homem segundo o seu coração. Por quê? Porque ele dizia: eu não vou dar descanso aos meus olhos, às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para a presença. Há textos que falam de Davi sendo ridicularizado pelos seus próprios irmãos, por tamanho temor pela glória de Deus, por tamanho temor pela casa de Deus, por tamanho temor pela presença de Deus. O Senhor está nos batizando com um espírito, queridos, de intercessão e adoração, que é o espírito da igreja dos últimos dias. Uma igreja realmente apaixonada, uma noiva apaixonada, uma noiva sedenta, uma noiva que está com as suas lamparinas acesas, uma noiva que está atenta à voz do noivo, que no mais baixo balbuciar, a noiva já está pronta para adorar, para entregar, para honrar, para celebrar, para dizer ao noivo: eu te amo, noivo, um beijo para você. Davi carregava essa paixão com ele, gente. E quando você olha o que ele instituiu, adoração 24/7, levitas sendo pagos, porteiros sendo pagos, para a presença ser adorada, porque ele entendia que se isso fosse a nação de Israel, querido, seria abençoado. Quantas vezes eu e você oramos: seja feita aqui na terra a tua vontade como ela é feita nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. De que forma a vontade de Deus será feita na terra como é no céu? Quando a adoração na terra for igual à adoração do céu. Como é a adoração no céu? Os 24 anciões, os 4 seres viventes, de forma ininterrupta, 24 horas por dia, diante do Senhor, jogando as suas coroas aos pés do Cordeiro, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Esse espírito de adoração é o espírito de adoração e oração que Deus quer estabelecer sobre nós como igreja, queridos, nesse tempo. É o tabernáculo de Davi. O texto de Amós fala: e eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Eu fecharei as brechas. O tabernáculo de Davi é para esse tempo, queridos. E nós estamos como igreja com um projeto da sala de oração, que tem a ver com essa revelação do tabernáculo de Davi, desde dezembro, queridos. Desde dezembro. Vocês vão lembrar que no final de novembro eu disse assim para a igreja: gente, o Senhor trouxe no nosso coração que não é hora de puxar o freio, não é hora de desacelerar agora no final do ano, não. Como normalmente fazemos, e teoricamente não tem nada de errado nisso. Vivemos um ano intenso, tantas coisas, vai chegando dezembro, vamos dando uma desacelerada, porque também precisamos descansar, e tudo bem. Mas o Senhor falou: não é tempo de desacelerar, é tempo de intensificar ainda mais. E marcamos vigília em dezembro, fizemos eventos em dezembro que normalmente não faríamos. Por quê? Para corresponder ao que o Espírito queria. E eu tinha uma reunião marcada, queridos, com o profeta Amaro numa quarta-feira, dia 2 de dezembro, que ele apareceu aqui. Infelizmente o profeta Amaro morreu essa semana. Um homem de Deus que já 17 anos atrás liberou palavras para mim e para a pastora Ana, que hoje nós estamos vivendo. Nós tínhamos uma reunião marcada porque ele apareceu em Curitiba, arrumou uma agenda para a gente. Marquei com o presbitério, com os pastores e diáconos, consegui uma reunião às pressas.
Ia ser quarta-feira à noite. Quarta-feira à tarde eu tinha uma reunião com o Rafa Hayashi aqui. Ele queria conversar comigo de novo a respeito da sala de oração. Coisa que ele viveu lá em Florianópolis, que ele foi lá no IHOP em Kansas, nos Estados Unidos. Porque lá acontece adoração ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Adoração, intercessão, uma revelação do tabernáculo de Davi para esse tempo. E ele desde que chegou na igreja, ele fala sobre isso já mais. Você está quanto tempo na igreja, Rafa? 2 anos? E no começo aquilo já capturou o meu coração, o coração da pastora Ana. E um pouquinho antes de ele chegar, nós participamos de uma conferência profética aqui nesse lugar, só que na época ainda Alcance. Comunidade Alcance de Curitiba. Quem estava aqui? O idealizador da casa de oração lá de Kansas, Mike Bickle. Estava ministrando sobre isso. Na época já fomos encharcados dessa paixão. A pastora Ana então ficou doida. Falou, é tempo. E o profeta, né, ele vê mais, né, à frente do que o seu tempo. E já começou a ver, visualizar coisas. E ele falou, vamos ver. Depois chega o Rafa, começamos a conversar. Mas ainda não tínhamos entendido o tempo. E ficamos amadurecendo. O Rafa acho que falou comigo umas 2 ou 3 vezes sobre isso. E nessa reunião eu já sabia que ele ia falar sobre isso de novo. Até porque ele tinha dito. E como Deus já tinha falado para intensificar esse tempo de adoração e oração. Esse tempo de dezembro, janeiro, não é para vamos tirar férias. Quem precisa tirar férias, tira. Mas não se desconecta. Quem está aqui, fogo no altar. Aí eu já fui para a reunião. Tem nada melhor do que quando uma ovelha pede um atendimento com o pastor para pedir algo e de repente você já chega dizendo assim, cara, nem fala nada, que já está aprovado. Esse foi o dia. É isso, é tempo, vamos começar. Só que eu peguei e desafiei o Rafa. Falei, Rafa, é final de ano, dezembro e janeiro, muita gente saindo e tal. Eu desafio você a pagar um preço e começar esse projeto, você estar à frente desse projeto, porque vivenciou na prática de forma intensa. E vai ter que abdicar aí do teu final de ano, tuas férias, começo de janeiro. O Rafa topou e falou assim, vamos, 1 vez por semana, 1 hora por semana, nós começamos a sala aqui na igreja, a princípio com o ministério de intercessão e adoração. E só falamos para o ministério assim, quem quiser porventura aparecer. Ninguém deu direção nenhuma, porque eu falei para o Rafa, seria um protótipo. A gente experimentar a vontade de Deus. E falei para ele, cara, vá. Participei de algumas, outras não participei, até porque viajei, tirei férias. Mas no mesmo dia, à noite, nós estaríamos, que eu conversei com o Rafa, à noite estaríamos com o profeta Amaro. Uma das palavras que ele deu, sem saber de nada, até porque ele não conhece o contexto da nossa igreja. Ele falou assim, eu vejo uma torre de oração aqui. Eu vejo uma torre, nós estávamos ali no anexo, ele via literalmente uma torre enorme de oração. Gente, pode sentar, sério, não tem onde sentar, no chão mesmo. Eu sento aqui, qualquer coisa. Uma torre de oração, ele via lá, e daí eu falei assim, Deus confirmou, é isso? E o profético, nós precisamos entender, um parênteses aqui, ele vem testificar a respeito de coisas que Deus já está falando conosco, ou vem dar um start para coisas que Deus vai continuar a falar conosco, para que aquilo seja estabelecido. Faz parte dessa junção de propósitos. E nós entendemos, e a pastora Ana falou assim, é isso, ó, Deus já confirmando, já falei com o Rafa, já demos o start, vivenciamos isso, janeiro e fevereiro, e dezembro e janeiro, 1 vez por semana. E eu falei para ele, em fevereiro a gente vê o que Deus vai querer falar, como Deus vai querer falar, como que vai ser o start aí. E em janeiro, quando nós estávamos fazendo a agenda, depois já de ter lançado o tema do ano, o ano do sobrenatural, eu perguntei quais as estratégias, eu perguntando estratégias práticas para Deus. Beleza, o ano do sobrenatural, mas eu quero estratégia prática. Vai ser encontro, vai ser retiro, vai ser glória, vai ser isso, vai ser aquilo. Perguntando, como eu sempre faço no começo do ano. Deus me levou direto ao texto de Amós. Amós capítulo 9, naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi que está caído e repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e as reedificarei como nos dias antigos. Na hora entendi, a ênfase para que o sobrenatural se manifeste tem a ver com o tabernáculo de Davi.
tem a ver com essa construção, esse start que nós já tínhamos dado da sala de oração, que está debaixo dessa revelação do tabernáculo de Davi, que tem a ver com adoração e oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é o que aconteceu no tabernáculo, que é o que acontece em Kansas City. Mas entendendo que nós iniciaríamos, e para a gente estabelecer a casa não precisa ser 7 dias na semana, 24 horas por dia, a gente precisa dar o start, é uma vez por semana, começamos. Então eu falei, essa é a ênfase, nós vamos precisar focar nisso. Aí depois dessa palavra, eu vim para a penúltima sala de oração do mês de janeiro aqui, se eu não me engano era quarta noite, acho que a última seria sexta, terminaria o mês de janeiro. Eu orando aqui no final da oração, Deus me capturou aqui nesse canto aqui e falou assim, Marcelo, você vai propor algo. Deus me trouxe todo o contexto de Davi, todo o contexto da casa, do tabernáculo de Davi, a questão dos levitas sendo pagos e tudo mais. Falou assim, você vai desafiar os pastores e diáconos, porque vocês são os primeiros, eu o primeiro, ele junto comigo. Estão juntos, né, gente? Estão juntos. Vai desafiar os pastores e diáconos a levantar uma oferta mensal durante um ano, para a gente trazer o Rafa para estar de forma mais integral possível, né? Para a gente estabelecer a sala de oração e começar a trabalhar nisso. Mandei o WhatsApp para os pastores e diáconos, falei assim, quanto Deus colocar no coração, se Deus colocar no coração, mas esse é o entendimento que eu tenho. Todos corresponderam, graças a Deus, nós levantamos um valor mensal, e daí eu fui fazer a proposta para o Rafa, falando assim, eu sei que não é o valor que ele talvez precisaria, ou que ele estava tendo diante daquilo que ele estava fazendo, mas eu fui e fiz a proposta, o Rafa também aceitou, e demos o start. Logo depois, em fevereiro, já estabelecemos 3 dias, quarta-feira à noite, sexta à noite, e sexta de manhã, 1 hora. E vivemos aqui a sala, começamos também com o ministério de intercessão e adoração. Por quê? Porque eu ia liberar para a igreja, quando eu falasse sobre o tabernáculo de Davi, que seria 3 semanas atrás, ou 4 semanas atrás. No início de fevereiro. Assim, agora igreja, vamos viver isso. Mas o que Deus fez? Deus nos parou na casa de Obed-Edom. Deus nos parou nas nossas casas. E aí deu a estratégia dos 6 passos. E a estratégia dos 6 passos, queridos, veio naquele sonho de manhã, que não sei se foi sonho, visão, o que foi, que eu tive, que eu acordei, e quando veio o lockdown na sexta-feira à tarde, que o prefeito decretou, na hora eu falei assim para amor, eu vou começar umas lives. Eu achei que era comigo, Deus estava falando com live para mim, porque a pastora já tem várias, mas o pastor não tem nenhuma live. Não gostava muito de live. Agora estou soltinho. Até Cassiane. Fogo puro, 500 graus. Daí eu falei, será que vai ser um café com o pastor? A gente vai naquilo que já deu certo. Mas não caiu. A hora que veio o lockdown, que veio essa construção dos 6 passos que estava capturando meu coração, eu falei assim, eu vou fazer um propósito de oração a cada 6 horas. Mas eu estava achando que era muito mais comigo, queridos. Ia convidar alguns aí para participar, se quisesse participar. Ia começar no meu Instagram, tanto que eu mandei para os pastores e diáconos um convite, assim, gente, Deus me deu essa direção e tal, vou começar no meu Instagram, agora meia-noite, o decreto saiu 5 da tarde, vou começar agora meia-noite, a cada 6 horas, e eu vou fazer live a cada 6 horas, quem quiser participar, está convidado, se puder, porque às vezes a gente dá direção, né, gente, mas às vezes a gente... Porque realmente eu entendia que era aquilo, decidi copiar aquele áudio e mandar para os líderes de célula também, tipo assim, quem quiser participar. A hora que deu meia-noite, tinha mais de 120, 130 pessoas na live lá, já todos os sedentos, apaixonados. Eu falei, uau, achei que ia estar eu e o Espírito aqui na live. E a minha esposa, porque ela precisava estar. E começamos. Aí fiz sexta-noite, sábado de manhã, sábado meio-dia. Daí meio-dia, a pastora, amor, Deus já está me dando uma impressão que eu acho que isso aqui precisa continuar e abranger a igreja. E você precisa chamar os guerreiros. O povo está preparado. Aí eu falei, vou chamar, não, mas eu aguento. Achando que ia fazer sozinho, querido.
E de repente Deus vem e confirma assim, não aguento fazer. Participar a gente até pode conseguir, mas fazer, preparar cada 6 horas diante da rotina que a gente tem. E entendi que deveria ser transicionado para a igreja, porque envolveria a igreja, até porque a igreja estava envolvida já naqueles primeiros passos. Isso aqui é para a igreja, é algo que Deus está construindo. E queridos, eu não tinha correlacionado os 6 passos com o tabernáculo ainda, aquilo que Deus ia liberar com a casa de oração, não tinha. Para você pode ser óbvio agora, para mim não tinha, não sei, era tanta coisa na cabeça profética, querido. E daí a gente começou, eu falei, startei os pastores e diáconos a princípio, falei assim, vamos começar as lives, vamos transicionar agora segunda-feira para o Instagram da igreja, e vocês vão me ajudar nisso, cada um vai pegar uma agenda de um horário, e vão participar, todos compraram a ideia, e foi uma bênção até ontem à noite, queridos. Coisa tremenda que Deus fez. Eu fiquei surpreendido positivamente. Falei assim, Deus, quando a coisa é do Senhor, as coisas simplesmente acontecem, a gente não precisa forçar, a gente não precisa coagir, a gente não precisa dar carteirada, a gente simplesmente segue a voz do Espírito e Deus faz aquilo que precisa ser feito. E esse tempo era um tempo de sacrificar a cada 6 horas para chegarmos em Jerusalém, para habitarmos, na presença de Deus, na tenda de Davi, e realmente essa atmosfera de adoração fazer parte do nosso estilo de vida, essa atmosfera de oração fazer parte do nosso estilo de vida, é muito mais do que uma estratégia, é muito mais do que um círculo de oração, queridos, é uma identidade da igreja para esse tempo, é o que Deus quer estabelecer. Só que eu tinha um entendimento depois dos 6 passos que Deus foi construindo, que quando voltasse para o culto presencial, porque lá atrás eu tinha dito que ia ministrar a palavra do tabernáculo de Davi no culto presencial, eu estava certo disso e convicto. Então, quando voltou para o culto presencial, eu falei assim, agora eu preciso orar de maneira muito específica para saber essa questão das lives de a cada 6 horas, do sacrifício, dos 6 passos. E aí a pastora Ana já estava falando comigo, já desde a segunda semana, amor, para mim isso tem a ver com a sala de oração, de forma online, porque a cabeça aqui estava muito a sala de oração, presencial, tem que estar aqui 3 dias, vem, abre a porta, recebe o povo. Ele falou, quantos que vocês tiveram? O máximo que vocês tiveram na sala de oração, quantos, Rafa? 10? No máximo 10 pessoas. Quando bombou. Nas lives estavam dando 100, a média de 100, principalmente nas 2 primeiras semanas, 100, 130 pessoas ali juntas. Então eu creio que Deus está nos dando uma estratégia muito maior. Só que eu entendi que era o final de um ciclo, dos 6 passos e os sacrifícios. Ontem à noite foi esse final de um ciclo. Desse propósito, era o final de um ciclo, mas o início de um novo ciclo. De pegar toda essa atmosfera, tudo isso que foi criado no nosso contexto de igreja, de todo esse ambiente de adoração, intercessão, busca, e a gente canalizar para essa revelação do tabernáculo de Davi e a sala de oração. Então Deus falou comigo, com a pastora Ana, é tempo de startarmos de forma online essa sala de oração, aquilo que você achou que tinha sido interrompido pelo lockdown, porque a gente parou, porque não podia estar aqui, não podia abrir, na realidade foi o momento do maior avanço da sala de oração. A gente tinha 3 vezes por semana aqui, na sala de oração, nos 6 passos era 4 vezes por dia. Eita Deus. Peraí, mas parou a sala, que parou o quê? Na realidade começou como nunca antes. Só que a gente precisava sacrificar, ter esse entendimento do sacrifício, trazer a presença, para agora com a presença em Jerusalém, adorar, proclamar a palavra, interceder a respeito do que Deus quer para nós como igreja, para a nossa cidade, para o nosso país. Então nós entendemos que o ciclo mudou a partir do entendimento que agora essas 6 horas serão vividas nesse contexto do tabernáculo de Davi, da sala de oração, da comunidade cristã. E o nome da nossa sala de oração, pode colocar lá no telão, apagar as luzes. Está lá, gente? Certo que o nome é bonito, mas pode tirar. Modo Abacuque, adoração e oração. Dá um aplauso a Jesus aí, querido.
Por que modo Abacuque, querido? Abacuque 1:2 diz: por-me-ei na minha torre de vigia, e vou ficar ali até que do alto o Senhor me responda. Um posicionamento diante de Deus, de oração, intercessão, adoração. Ele falou assim: até que Ele venha. E você viu ali que é um modo, né? Liga. A pastora Ana falava para mim, desde o ano passado, ela citou aqui: Marcelo, você precisa entrar no modo Abacuque, porque quando você entra no modo Abacuque, a visão vem, a revelação vem. Quando você está desligado, literalmente é assim. Então o que Deus quer com a gente? A gente está ligado no modo Abacuque todo o tempo. Porque o pai está on, o filho também precisa estar, amém? Amém? Ó, modo Abacuque. Estarmos on, ligados, para o quê? Para nos conectarmos com o Pai. Então, a partir de segunda-feira agora, amanhã, vamos continuar a cada 6 horas. 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite, com a sala de oração da comunidade cristã AME, modo Abacuque. E será agora no novo Instagram, o Instagram do modo Abacuque. Ok? Nós já criamos esse Instagram, tá aí. Nós já mandamos para os líderes, pede aí que nós vamos divulgar, porque amanhã precisamos estar conectados já no modo on, amém? Modo Abacuque. E vamos viver essa atmosfera do tabernáculo de Davi dentro desse contexto. Quais são as direções que virão pela frente? Não sei. Eu só sei as que Deus me deu para agora. Andamos na luz que nós temos. E é isso que Deus quer que eu e você vivamos. Esse coração de Davi, queridos. E o que isso traz para a terra? As realidades do céu. Por que a vontade de Deus é manifesta no céu? Porque lá Ele é reverenciado e nós nos tornamos semelhantes àquele que nós adoramos. A terra se tornará semelhante àquele que ela adora. E se adora o Senhor, Ele será realidade na terra. A cultura do céu será realidade na terra. E tudo aquilo que eu e você às vezes buscamos de forma tão intensa, cura, libertação, salvação, vai começar a acontecer. E eu creio num tempo de salvação em massa em nome de Jesus. Um tempo de salvação em massa em nome de Jesus. Porque é uma palavra profética para os últimos tempos. De que nos últimos tempos viria um avivamento. E o principal sinal desse avivamento seria a salvação em massa. Em nome de Jesus. E como isso vai se estabelecer, queridos? No modo Abacuque. Com a tenda de Davi armada. E com o povo de Israel reverenciando a presença. Aonde está a presença, o demônio não permanece, querido. Aonde está a presença, o caos não permanece. Jesus, quando pisou, queridos, e Deus me deu uma experiência muito forte ano passado, quando eu estava de férias. Eu estava no modo on. Estava na casa do meu sogro, com a piscina, com um churrasquinho, pururuco, tudo mais, mas estava on. Deus me deu uma palavra que eu compartilhei para os pastores e líderes quando Jesus chega na terra do Gadareno. Eu estava assistindo um filme com a minha família, um filme familiar lá com meu sogro, a minha sogra, e quando estava no filme, minha esposa não gosta muito disso, que ela gosta que eu seja inteiro em tudo, mas eu estava no modo on, ainda bem que era espiritual. De repente começou a me vir um burburinho no meu espírito, e me veio o texto, que tudo está debaixo dos pés do Senhor, e de repente Deus me falou assim, vai para o texto do Gadareno. Eu abri o texto do Gadareno. Jesus está chegando na terra do Gadareno de barco, e a Bíblia diz que quando ele pisa na terra, o demônio aparece, o endemoniado aparece. O que você está fazendo aqui? Eu sei quem você é, o Filho Santo de Deus. Porque quando pisarmos nos lugares aonde Deus nos levar, com a presença de Deus, os demônios vão confessar quem nós somos, filhos santos de Deus. Filhos santos de Deus. O que você está fazendo aqui? Vem me perturbar, por quê? Esse território é meu. Aí Jesus, queridos, o endemoniado pede para Jesus. Olha como que Jesus é gracioso. Não posso chegar perto. O endemoniado pede para Jesus. Como Jesus poderia libertá-lo? Jesus, por favor, você pode mandar para aquela manada de porcos, essa legião?
Jesus manda. E depois eu e você sabemos que os porcos vão e se suicidam no precipício. Jesus, a Bíblia só fala, queridos, que Jesus só tocou aquele homem ali. Não mostra que ninguém mais foi tocado por Jesus. Agora, se você segue o texto, você vai ver que depois, o gadareno, que era endemoniado e não estava mais, porque ele queria seguir Jesus, Jesus disse assim, não quero que você me siga, quero que você fique aqui. Por quê? Porque essa cidade precisa ser ganha. E sabe quem faz o trabalho de conquista daquela cidade? Aquele homem liberto. A cidade foi liberta por causa do testemunho daquele homem. Queridos, eu creio que nós vamos chegar em lugares, queridos. O Senhor vai nos levar para lugares, não necessariamente nós vamos habitar nesses lugares, mas quando pisarmos com a presença de Deus, os demônios vão ficar endemoniados. Os demônios vão ficar endemoniados e a presença de Deus vai atormentar esses demônios, todos os cativos, oprimidos. E essas pessoas que serão libertas, elas serão o principal veículo da propagação do reino dos céus. Nós vamos deixar essas pessoas e elas vão proclamar quem as libertou, quem as curou, quem as salvou, e toda aquela cidade será ganha em nome de Jesus. As nações serão ganhas pela presença de Deus manifesta na igreja do Cordeiro, que está carregando essa glória. Qual a cultura dos céus que deve se manifestar na terra? Essa cultura de vida, de paz, de alegria. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Ei, aonde está o reino de Deus? Uns vão dizer, está ali, está acolá. Não, o reino de Deus está aqui. Sou eu quem carrega o reino dos céus. Eu carrego a presença. E aonde eu vou, a presença vai. E aonde a presença está, os demônios caem e se prostram. É por isso que nós precisamos cultivar esse ambiente. É por isso que Davi era o cara apaixonado, era o cara sedento, era o cara que pagou o preço que foi, para que a presença de Deus estivesse no centro de Jerusalém e todos ali reverenciassem a presença. É o que Deus está nos chamando, é o que Deus está chamando vocês aqui, é o que Deus está chamando você que está online, para ser esse adorador extravagante, essa pessoa apaixonada, essa pessoa sedenta. E o que vai acontecer? A libertação chega. O que vai acontecer? A porta que tanto você espera, ela será aberta. O que vai acontecer? A salvação do seu filho, do seu ente querido, do seu familiar, do seu pai, ela vai acontecer em nome de Jesus. O Covid, ele cairá por terra em nome de Jesus, porque a presença de Deus, ela é autossuficiente, ela carrega a cura. O nosso Deus carrega nas suas asas a cura. Deus está nos chamando para esse ambiente. Por isso não há nada mais importante para esse tempo, para mim, do que nós vivenciarmos na prática como igreja. Por meio dessa estratégia que hoje Deus está nos dando, a princípio é essa estratégia. Se Deus me falar para todo o resto de programação, eu paro tudo, querido. E daí, se não tiver, me perguntarem, e aí, vai ter esse evento que estava marcado? Eu não sei, eu estou focado nisso. Se Deus autorizar, nós fazemos. Se não, isso aqui vai ser suficiente. Isso aqui vai ser suficiente. E Deus está remindo o tempo, queridos. O que nós conquistamos fazendo encontro com Deus, o que nós conquistamos fazendo retiro de jovens, o que nós conquistamos fazendo retiro de líderes, o que nós conquistamos fazendo conferências de líderes aqui, treinamento, Tadel, o que nós conquistamos não se compara com o que nós vamos conquistar, clamando e trazendo a presença de Deus para esse lugar. Deus vai remir o tempo de 10 para um ano, de 10 para um mês, de 10 para um dia, e as coisas estão acontecendo. E sabe como você saberá? Simplesmente as notícias brotarão no teu WhatsApp, simplesmente as notícias chegarão aos teus ouvidos. Ei, aquela família que há anos você estava orando, simplesmente decidiu nos procurar, simplesmente decidiu vir atrás da gente e perguntar, como é que eu faço para participar disso? Nós tivemos uma pessoa que está lá no Rio de Janeiro, queridos, foi contaminada por essas lives abençoadas, pessoas já tinham ido atrás, mas ainda a revelação não tinha caído. De repente, como que do nada, as coisas começam a acontecer e a revelação que estava buscando há tanto tempo, cai no coração. Por quê?
porque a presença é reverenciada, porque a presença é desejada, porque o amor por Ele está acima de tudo, de todas as coisas. Por isso eu te convido a fazer parte do maior movimento do final dos tempos, que é esse movimento de adoração extravagante, de intercessão, e que hoje no nosso contexto de igreja está atrelado a esse modo Abacuque, e o que Deus vai desdobrar a partir daí eu não sei. Quando Ele desdobrar eu anuncio, mas vamos andar na luz que nós temos e vamos buscar a sua presença, desejar Davi. Queridos, eu perdi, eu acho que umas 2 ou 3 no máximo, e das 3 lives que eu perdi, 2 eu estava na frente do celular assim e simplesmente fechei o olho, porque não foi porque eu não quis, só fechei o olho. Sabe que você estava assim, você fecha, porque eu tenho dificuldade de dormir nos entretempos, eu acordo, eu tenho dificuldade. Tem outros que não, minha esposa, glória a Deus, eu tenho. E daí ficava acabado. Mas assim, queridos, o que Davi falou? Não darei descanso às minhas... cara, eu fico imaginando Davi com os olhos bugalhados, vermelhão. Fala assim, meu Deus, eu não tiro os olhos dessa presença. Ele está diante da arca, eu não tiro os olhos dessa arca. Eu não tiro até que o Senhor tenha lugar. Até que o Senhor tenha lugar, até que Jerusalém seja objeto de louvor na terra, até que Curitiba seja objeto de louvor na terra, até que o Brasil seja objeto de louvor na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o que Ele quer que eu e você vivamos. O que darei ao Senhor em troca dos seus benefícios?